Alô! Guten Tag! Bem-vindos à primeira edição do Chaco Alemanizando. No Chaco Alemanizando, a gente quer conversar com vocês sobre alguns tópicos que estão bem vigentes na Alemanha, assim, são coisas que a gente quer só conversar, tentar explicar, e também são dúvidas muito frequentes que a gente vê que os inscritos têm. Então, nessa primeira edição, a gente quer falar um pouco sobre trabalho na Alemanha, pegando um pouco da onda do salário mínimo alemão, que foi criado agora a partir do dia 1º de janeiro de 2015. Então, todo mundo está falando do salário mínimo alemão, né? Ele foi instituído há um tempo e entrou em vigor agora no dia 1º de janeiro. Ele é de 8,50 a hora. Isso dá por mês, se a pessoa trabalha a tempo integral, dá ao redor de 1.360 o salário bruto, né? Isso antes de descontar todos os impostos, que são vários impostos. Então, o valor real mesmo é um pouco mais baixo, mas ainda assim é um valor legal. A carga tributária aqui na Alemanha é um pouco alta, então eu acredito que a pessoa vai ficar de salário líquido algo em torno de 1.000 euros, basicamente, né? Que seria um valor muito bom até pelo custo de vida aqui na Alemanha. Isso aqui que a gente falou é só o básico do básico sobre o salário mínimo alemão. Se tu quiser saber mais sobre isso, clica aqui e acesse o vídeo do canal da Cris, onde a Teresa, que é uma alemã, fala sobre isso com mais propriedade do que a gente. Ela dá uns pontos de vista diferentes, né? Como é que os alemães enxergam isso do ponto positivo do ponto negativo. E eu acho que ela fala com bem mais propriedade, né, do que a gente falaria aqui. Então, é uma boa dica para realmente se quiser saber mais sobre o assunto. E uma coisa que esse assunto traz, né, que a gente vê, que os nossos inscritos perguntam, que a gente vê pela internet também, é que aumenta o interesse das pessoas de virem trabalhar na Alemanha. Torna mais sedutor, né, vir aqui trabalhar na Alemanha. Então nesse vídeo a gente gostaria de falar como é que foi a nossa experiência para conseguir empregos ou como as pessoas conseguem emprego aqui na Alemanha, onde buscar, esse tipo de coisa. Como a gente já falou naquele vídeo respondendo perguntas frequentes, os lugares para procurar emprego são os de sempre, né? Sites na internet e tal. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo vários sites para se cadastrar e procurar por empregos lá. Normal, né? Também é possível ficar largando currículos em lugares para conseguir emprego. Isso é bem padrão. Eu particularmente eu não sou tão cara dura de conseguir ir num lugar e pedir um emprego, assim, eu tenho vergonha. Então eu realmente uso só a internet. Eu usei só esses sites de pesquisa que tu pode dar uma olhada se quiser procurar na tua área. Isso é uma coisa também que a gente não vai poder ajudar todo mundo a conseguir emprego, porque a gente só sabe realmente das nossas áreas. Eu no marketing e isso na TI. Né? É exatamente por isso que a gente está aqui dando o nosso depoimento e não dizendo como conseguir emprego na Alemanha. É só o nosso caso mesmo. É só realmente o nosso ponto de vista. A primeira coisa realmente é criar um currículo bem forte, um currículo com todos os teus atributos, todas as tuas experiências, deixar ele bem redondinho e ter ele pelo menos em inglês, né? Que aqui na Alemanha, particularmente em Berlim, que é onde a gente mora, é possível conseguir empregos em inglês sim. Porque muitas pessoas nos perguntam, né, se dá para trabalhar aqui na Alemanha sabendo só inglês, sem saber alemão. É possível, não é um grande problema talvez, mas especialmente se tu for qualificado em áreas criativas, em áreas que realmente trabalham com o público internacional. Se tu quiser trabalhar em serviços, o alemão é mais importante, por exemplo. Uma outra coisa que é importante é saber insistir. Então, quando tiver teu currículo traduzido para inglês, bem redondinho, bem feito, é mandar para todo mundo. Assim, tu vai entrar em todos esses sites de pesquisa de emprego, procura por tudo que tu acha que tu se encaixa e manda para todo mundo. Vira uma máquina de enviar currículo, porque o não vem rápido e ele vem muito. Outra coisa que a gente vê muito também é a gente falando, mas se eu não conseguir emprego na minha área, eu consigo trabalhar com qualquer coisa, não tem problema. Essa coisa do qualquer coisa é muito relativo, até porque normalmente as pessoas consideram que qualquer coisa são os trabalhos mais braçais, tipo ser garçom, ou lava-chão, ou seja o que for. E não é tão fácil assim, porque a maioria dessas empresas que fornecem esse serviço, ou que buscam trabalhadores para fazer isso, pegam pessoas que ou falem alemão, ou sejam nativas de inglês, caso seja garçom, por exemplo. Uma pessoa que tem inglês nativo vai ter mais vantagem do que você, brasileiro, que pode ser fluente, mas não é nativo. Esse é um grande problema, né? Porque tu pensa, por exemplo, que é mais fácil conseguir um emprego em bares e restaurantes, ou em hotéis e tal. E claro que é sempre uma possibilidade, né? Não é impossível. Mas realmente, uma pessoa que é nativa de inglês, que pode ser
de tantos outros países, né? Pode ser da Inglaterra, pode ser da Austrália, da Nova Zelândia, dos Estados Unidos, Canadá. Essas pessoas vão ter preferência. Essa ideia de segunda opção, ela é a primeira opção de muita gente, então esse seria um grande problema. Bom, então passando para as nossas experiências, como que a gente conseguiu um emprego, eu vou contar para vocês o que eu tenho feito aqui na Alemanha. Antes disso, eu quero deixar um parênteses aqui e dizer que a gente não trabalha só na Alemanha, a gente ainda trabalha para o Brasil. Eu, por exemplo, sou desenvolvedora de sites freelancer. Se alguém quiser fazer um site, pode clicar aqui. E o Rodrigo tem uma empresa de mídias sociais. Se alguém precisar de monitoramento de Facebook e coisas desse tipo, clica aqui. Fechando o parênteses, vamos lá então para minha experiência de trabalho aqui na Alemanha. Antes de qualquer coisa, é importante dizer que eu sou brasileira, diferente do Rodrigo, que tem passaporte italiano também, eu sou só brasileira. Então eu precisei de um visto antes para poder trabalhar, não pode chegar aqui só e querer trabalhar, tem que ter visto. Os primeiros meses aqui eu tive que entrar com o processo do visto, esperar o visto, tananana. Assim que eu consegui o visto, eu achei uma vaga de emprego que era em português. O Rodrigo também trabalhou nessa empresa. A proposta era o seguinte, eu ia lá e daí eu ligava para empresas portuguesas fazendo uma pesquisa para essa empresa de Berlim. Então eu trabalhava em português, né, uma grande vantagem, mas tem que saber inglês porque eu falava com os chefes e tal, com os gerentes em inglês. A empresa em si era uma empresa com uma atmosfera, o escritório era todo em inglês, todo mundo falava inglês, mas era bem engraçado falar com os portugueses de Portugal, né? É um sotaque bem diferente que a gente gosta bastante de ouvir. Mas aí esse emprego não era muito legal e daí eu não quis mais e saí, assim como o Rodrigo também saiu. Sim, o bom é que era um freela, né? Então não tinha nenhum contrato, era bem flexível, não teve grandes problemas assim, em termos de burocracia. Exato, foi só dizer, não quero mais, tchau. Aí depois disso eu fiquei em casa sem trabalhar na Alemanha, apenas pro Brasil, até que uma nossa grande amiga alemã aqui me perguntou se eu não queria fazer um voluntariado para aproveitar meu tempo livre. E eu estou atualmente fazendo um trabalho voluntário numa escola de refugiados, onde as crianças não falam alemão, porque elas são todas refugiadas, afinal de contas. Então eu ajudo a professora, a gente sai para passear com as crianças e tal, para mostrar como é a Alemanha para elas. E eu tenho aula de alemão com as crianças. Então não é bem um emprego, assim, é um trabalho voluntário. Não tem um retorno financeiro, mas ela aprende alemão na prática mesmo e interage com essas pessoas. Então é um ganho diferente, né? Um ganho mais pra vida. Assim. Exato. Essa grande amiga, no caso, ela é assistente social aqui, ela trabalha com refugiados também, então ela tem esse contato com a professora dos refugiados, vamos dizer assim, ela me colocou dentro da escola. Porque normalmente não seria tão fácil conseguir um voluntariado, tem um processo burocrático que por causa desse contato, né, desse networking, a Elissa conseguiu passar mais rápido. Então aqui também funciona o QI, não é exclusividade brasileira. Eu acho que é no mundo inteiro. Então vale fazer muitos amigos por aqui, que pode ser bem útil. Uma procura de empregos ou voluntariados ou o que for. Então agora para 2015 eu fiz um novo plano de profissão, um novo plano de carreira, vamos dizer assim. E agora eu tenho o meu número de pagadora de imposto alemão. Então eu vou começar a trabalhar como freelancer aqui. E, diferente do que eu faço pro Brasil, não é mais TI. Agora eu vou trabalhar como guia turística, em parceria com algumas outras guias aqui de Berlim. Então, se alguém quiser guia turística, é só chamar, também pode clicar aqui. E essas são as minhas experiências de trabalho aqui na Alemanha. Todas essas coisas são menos burocráticas, menos currículo, menos entrevistas e tal. É uma coisa bem mais simples que eu faço por mim mesma. Agora o Rodrigo tem, talvez, alguma coisa mais empresarial para contar para vocês. Pois é, como eu comentei antes, minha experiência tem a ver com o meu currículo, né? Eu fiz um currículo bem completo e que na verdade eles querem currículos também completos e sucintos, então uma página só basta, colocando realmente um resumo de tudo que tu sabe, tudo que tu fez. Comecei já mandando para dezenas de empresas, eu mandava muitos currículos por dia, cada dia eu ia nos sites que vão estar descritos na descrição também e mandava para todo mundo que eu achava que eu me encaixaria. Depois de pouco tempo tu começa a receber as respostas, né? A maioria esmagadora das respostas é não. Isso é uma coisa que eu até acho positivo, que é que eles dão feedback, aqueles te mandam de volta dizendo que tu não está se encaixando. Eles nunca dizem bem porquê, que seria interessante saber, mas é assim que é, né? Então a primeira empresa que deu atenção para mim foi uma startup de internet na área do turismo. Eles queriam pessoas para realmente trabalhar em português também, com o público brasileiro, né, interagindo com o público brasileiro e ajudando, dando suporte.
Mas depois de fazer uma entrevista nessa empresa, eles não me responderam mais. Então eu pressuponho que eles tenham achado outra pessoa, também falando de português, que fosse mais qualificada. Isso foi até um pouco de choque pra mim, que eu pensei que eu tava já, né? Arrasando. Já era, não, é meu, nossa. Não, ninguém aqui em Berlim vai falar português, ser formado em publicidade, trabalhar com mídias sociais. Eu pensei que já era, que nossa, esse é meu. Não foi, infelizmente, né? Essa primeira entrevista que eu fiz não colou. Então, realmente, não só porque tu fez uma entrevista que tu vai conseguir um emprego, né? Infelizmente. Mas a pessoa persevera, a pessoa continua, tem que continuar mandando um currículo. Talvez até vá melhorando ele, vai deixando ele mais chamativo, né? E pouco depois eu consegui, na verdade, um estágio. Né? Aqui eles têm uma cultura de estágio bem forte, não precisa ser bem estudante para ser estagiário. Isso não tem problema, é realmente um treinamento dentro de um escritório em alemão, que eu achei bem válido. Eu achei legal trabalhar dentro de um escritório na Alemanha, como primeira experiência, ver como é que eles trabalham. Por exemplo, aqui na Alemanha eles são loucos de reunião, eles gostam de fazer reunião o tempo inteiro. Isso é uma coisa engraçada, assim, é uma coisa da cultura que tem por aqui, por exemplo. Essa coisa do estágio é mais ou menos como os mini-jobs que tem aqui, né? Que são trabalhos de... Na verdade, no teu caso não, mas aqui eles têm os mini-jobs que são trabalhos de meio turno, pagam no máximo 450 euros, né? 450 mais ou menos. É como se fosse um emprego, só que é mini, por isso é mini-job. Mas esses mini-jobs, eles são meio turno, você trabalha menos, né? Eu estava trabalhando full-time, estava trabalhando período integral e estava recebendo esse mesmo valor, assim, estava recebendo um valor baixo, mas foi uma boa experiência. Eu fiquei nessa empresa por 4 meses e logo depois eu já recomecei, né, a enviar os currículos agora com a introdução dessa experiência dentro de uma empresa alemã, que eu acho que ajudou bastante, que eu acho que quando essas empresas daqui veem que tu já tem uma estadia, né, dentro desse local, dentro dessa cultura, eles te dão mais atenção. Então, o que aconteceu é que logo depois que eu terminei esse estágio, teve 2 empresas que eu comecei a conversar e que mostraram interesse no meu trabalho. A primeira foi uma startup bem grande, que tem até aplicativos que funcionam no Brasil. Eles têm até escritório no Brasil. Eles têm escritório no Brasil. É uma multinacional. É uma multinacional, bem legal. Eles têm muitos serviços para internet, muitos serviços para celular. E foi vários níveis de entrevista. Assim, primeiro eu conversei com a pessoa do RH, depois eu falei com uma pessoa mais da área. Essa pessoa da área me fez uma entrevista com até uns desafios, assim, ele me fez pensar em como abrir uma empresa, né? A gente ficou falando para ele sentir a minha experiência, minhas ideias, né? E foi tudo muito bem. Inclusive eles me chamaram para uma entrevista final, assim, para realmente conhecer os colegas que eu trabalhei junto. Não era um emprego normal, digamos, era um trainee, mas seria um trainee pago e tal, então seria bem interessante. Mas o que acontece é que antes de eu ir nessa última entrevista, tinha essa segunda empresa que eu comentei que estava me dando atenção, que rapidamente a gente conseguiu já se fechar. Eu fui na entrevista lá e eles já me convidaram. Já me fizeram uma proposta de salário. Eu gostei bastante e decidi ir com essa empresa, que é uma empresa uma agência de notícia internacional. Então, realmente, de novo, agora eu trabalho no escritório onde todo mundo só fala inglês, que nem até eu não comentei, mas no estágio as pessoas falavam inglês, era um escritório internacional, com pessoas de toda a Europa e também de outras partes do mundo, né? E nessa empresa é a mesma coisa. Então, realmente, tu vai receber muitos nãos. Até hoje eu recebo não de empresas que eu mandei currículo meses atrás. Às vezes demoram muito tempo para fazer todo o processo de contratação por aqui, por alguma razão, não sei explicar porquê, mas é assim que é. Mas quando tu consegue um sim, realmente, uma empresa que está buscando a tua força de trabalho, é possível que se mova bem rápido. Então, num período de 2 semanas eu consegui um emprego novo. Isso é bem surpreendente também. Isso é uma coisa que deixa... que dá um alívio, né? Quando tu tá procurando, assim, tá naquela nervosa e consegue uma coisa, é bem legal. Então a conclusão que a gente tira disso é que uma pessoa qualificada, falante de inglês, consegue relativamente fácil o emprego aqui. Não é assim muito fácil, mas também não é impossível. Claro, tem que ter o visto, não pode esquecer disso. O Rodrigo é cidadão europeu, ele pode fazer o que ele quiser. Eu tive que tirar o visto. Fazer o que eu quiser, eu vou pular de paraquedas e sair correndo pelado pela rua. Não, você não pode. Não pode? Pular de paraquedas pode, andar pelado não pode. Tem áreas específicas para nudismo nos parques alemães. É verdade. Mas em questão de emprego, tu pode fazer o que tu quiser. Eu tive que tirar o visto antes. É uma coisa que eles perguntam direto assim, nas empresas, qual é a tua situação de visto. Porque eles sabem que muita gente vem aqui meio à toa, né? Então eles querem saber claramente qual é a tua situação de visto. Daí eu falo, eu tenho passaporte europeu e eles ficam, ok, tranquilo, não tem problema nenhum.
É tipo a segunda coisa que eles perguntam, assim. Eu também, quando eu mandei os currículos, era... Ah, tá, você é brasileira, mas tu tem visto? Eles realmente não vão contratar pessoas ilegais. Então, a nossa proposta aqui de Chaco Alemanizando é conversar com vocês. Então, o que a gente propõe é o seguinte: no final de cada vídeo Chaco Alemanizando, a gente vai ler os comentários mais relevantes do vídeo anterior. Ler e comentar também, né? Não só ler o comentário, não faz sentido. A gente vai ler e responder o comentário pertinente. Sim, então se você tiver alguma coisa para agregar, talvez alguma experiência, você que trabalha na Alemanha já, alguma ideia, algum comentário que possa ajudar as pessoas, ou talvez alguma dúvida extra, é só colocar, a gente vai tentar compartilhar isso da melhor forma possível. Então se você gostou desse vídeo, clique em curtir, também se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, né? Manda para todo mundo que está procurando emprego no exterior. Também não deixa de curtir a gente no Facebook, seguir a gente no Twitter e no Instagram, que por lá também tem sempre coisas bem legais e diferentes daqui do Brasil. Até o próximo vídeo. Tchau! Fiquem ligados aqui no nosso canal que dia 12 de janeiro, agora segunda-feira que vem, vai ter hangout com alguém muito especial. Quero ver se vocês adivinham. 3 segundos. Com a Cris, do Viagem com a Cris, e vai ter participação especial da Tereza também. Então, fique ligado aqui no nosso canal, dia 12 de janeiro, às 8 horas de Brasília ou às 23 horas de Berlim. A gente te espera aqui. Tchau! Tschüss!